E amigos, vamos começar então nossa reunião, nosso estudo. Muito boa noite aí para todos. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos, né? Sempre fico alegre, sempre que encontro ali com vocês, sempre revendo amigos, é sempre uma grande oportunidade para mim aí. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos, como sempre, fazer uma leitura, né, do livro Fonte Viva. Vamos abrir uma página ao acaso. E depois, então, passar a palavra aí para a nossa amiga Vânia Amaral, que já está aqui presente, né, para ela poder fazer o estudo aí nosso aí da noite. Então, pelo Espírito de Emmanuel, vamos abrir. Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. A frase de Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e incompreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Frase linda, né? Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos nesse momento. Ó Senhor Jesus, aqui estamos. Mais uma vez comensais à tua mesa, convidados que fomos para esse banquete. Por isso te rogamos, Jesus, ampara-nos nesse momento. Dá-nos os ouvidos de ouvir, para que possamos aprender as lições da noite, que, por certo, nossa querida amiga Vânia nos trará, para podermos não só entendermos as lições, mas, sobretudo, guardarmos em nossos corações, e dos corações irradiarmos aos nossos braços, para que se transformem em mãos operosas, que acolhem, que abraçam, que aconchegam, que enxugam as lágrimas, para que do nosso coração possa chegar aos nossos pés, que nos conduzem aonde houver o sofrimento, a dor, uma lágrima que seja, que possamos lá estar em teu nome. Por isso, Mestre de amor, ajuda-nos na noite de hoje, para que não só consigamos o conhecimento, mas, sobretudo, que possamos exemplificar as tuas lições. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Meus amigos, Vânia, é contigo, amigo. Deixa eu regular aqui.
Boa noite a todos, meus queridos amigos, amigas aqui presentes. É muito bom ver todos vocês aqui. Nossa, estou revendo aqui um monte de gente que não vejo há um tempão, estou super feliz. Agradeço, né, essa oportunidade, a espiritualidade amiga que permitiu que todos estivéssemos aqui nesse momento, para dividirmos, para aprendermos, para refletirmos, né? Eu vou falar muito de reflexão, porque nós estamos numa época, né? Sempre foi, mas hoje em dia é muito importante que a gente reflita, né? Que a gente reflita sobre tudo, sobre nossas escolhas, sobre tudo o que acontece à nossa volta, todas as circunstâncias, as que podemos mudar e as que não podemos modificar, né? É muito importante a gente refletir justamente por quê? Porque nós vivemos uma época da humanidade muito corrida, onde precisamos, né, somos levados a decidir, a escolher com muita rapidez, né? Vivemos quase que como aquele coelho da Alice, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Porque o tempo parece que escoa, né, escorre pelas mãos. Então, a gente vive muitas vezes ouvindo e repetindo, né? A gente vê a mídia, seja na internet, né? Em todos os canais de mídia, principalmente a internet, que hoje em dia é o mais usado, fala-se de qualidade de vida, né? É qualidade de vida, são vários programas de desigualdade social que tem que combater a fome, tem que combater as discriminações, os preconceitos, e assim, tudo visando uma melhor qualidade de vida. Mas nós que temos o conhecimento, principalmente nós que temos o conhecimento do Espiritismo, precisamos refletir sobre o que nós somos. Nós somos espíritos. E como espíritos, nós não podemos pensar unicamente na qualidade de vida material. É lógico que temos que ver essa parte também enquanto aqui estamos, né? Somos homens na Terra. Mas nós precisamos olhar hoje em dia para a qualidade de vida espiritual. Está ficando esquecida, né? E o que é essa qualidade de vida espiritual? Né? É você olhar para dentro. Você não precisa ir a templos, você não precisa fazer muita coisa diferente. Muitas vezes os jovens se afastam um pouco porque não tem tempo, né? Mas você não precisa se afastar da qualidade de vida espiritual. Você pode continuar, aqueles que já tinham alguma religiosidade, alguma espiritualidade, agindo no bem, buscando olhar para dentro e ver o que vai dentro de mim, né? Que vida é essa que eu estou levando? Eu estou vivendo como eu sou, como eu penso, ou eu estou assim seguindo num contágio psíquico do momento, sem perceber que muitas vezes está contrário à minha essência e adoecemos com isso. Nem sempre o que é bom para uma grande quantidade de pessoas será bom para nós. E cada um de nós é dotado de inúmeras qualidades
e pode desenvolver as suas próprias qualidades. Não precisa todo mundo estar na mesma bolha, no mesmo quadrado, né? Então, a gente precisa se conhecer. Quando a gente fala em qualidade de vida, né, muitas vezes a gente pensa, direciona, né, muito para o material por estarmos envolvidos nessa vida, né? E aí trabalhamos incessantemente, né? Muitas vezes nos privamos da família, nos privamos de momentos de meditação, não uma meditação, mas assim aquele momento em que você fica, você com você mesmo, você com a natureza, você admirando a criação, né? Que é uma prova da existência de Deus. Quando a gente para apreciar a criação, a gente percebe que existe um Deus, né? Que existe uma força criadora que criou toda essa harmonia que nos acolhe. Tudo funciona perfeitamente. Quando a gente vê algo errado, é que nós colocamos a mãozinha lá, né? Mas assim, tudo funciona, né? Os animais, os vegetais, né? A alimentação que nos é fornecida, tudo que vem da natureza, todos os ciclos são perfeitos e são harmônicos. Só que, falando dessa questão de qualidade espiritual, a gente precisa lembrar que nós só podemos estar bem se nós nos preocuparmos com a nossa qualidade de vida íntima, quer dizer, essa vida interior, a nossa parte psíquica e emocional. Por quê? Não adianta termos bens, muito conforto, né? É muito bom. Mas se você não tiver o emocional equilibrado, a sua psique equilibrada, se você não tiver conhecimento de realmente quem você é, você vai ter inúmeros problemas, inúmeras tensões, conflitos, porque nós temos conflitos, é natural, é o conflito que nos impulsiona para a evolução. Mas, assim, conflitos que adoecem, né? Por quê? Porque nós só estamos olhando um lado. Nós somos feitos de opostos. Nós precisamos olhar a vida material e a vida emocional, a psíquica, a parte espiritual, quer dizer, a nossa alma, a nossa humanidade. A gente pode dar o nome que quiser, né? Então, essa é uma preocupação que nós precisamos ter. E, principalmente, a gente só vai cuidar dessa parte emocional e psíquica se a gente se olhar e perceber que tem alguma coisa errada. Nessa correria que somos impulsionados a viver, muitas vezes passamos batido e achamos que é normal determinados sofrimentos, determinadas dores que a gente sente e que foram procuradas por nós mesmos, que nós temos condição de transformar. Que a dor e o sofrimento são educativos, eles não são castigo. Então, a gente precisa olhar para essa dor e esse sofrimento para perceber que algo está fora da direção, do sentido que nós devemos seguir. E aí a gente precisa procurar o nosso norte para poder estarmos equilibrados, né? Aquele caminho do meio. A cada 4 segundos, eu não sei se a estatística ainda é essa, mas em média, né? Uma pessoa suicida no mundo. Então, isso se torna um problema de saúde pública, né? Tipo uma pandemia.
a cada dia, mais crianças, mais jovens. No Japão, crianças de 7, 8 anos, né? Adolescentes de 14, 16, 18, né? Jovens de 20 e poucos anos. Nas faculdades de medicina, um número enorme de suicídios. Né? E o que será? O que causaria isso? Em todas as classes, né? O que causaria esse tipo? Inclusive, até mesmo no meio espírita. Né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso que já passou, né? Porque o passado, né? Toda a história, ela nos serve de quê? De aprendizado, de experiências vividas, e que nós precisamos perceber o que a gente pode transformar em nós, fazer diferente, para que alguma coisa mude. Porque nós estamos passando pela transição planetária, e essa transição, ela não é o planeta que vai mudar. Quem muda, quer dizer, vai mudar também. Mas quem vai fazer esse planeta mudar, passar por essa transição, somos nós. Nós precisamos modificar, nos transformarmos, melhorarmos, evoluirmos para que o planeta também evolua. Então é tudo ali harmônico, como tudo na natureza é perfeito, né? Então a gente precisa olhar para isso como um problema nosso de cada dia. Isso não é um problema do outro, isso não é um problema do outro lado do mundo, nem ali da esquina, nem... Não, isso é um problema de cada um de nós. Porque nós influenciamos cada pessoa, né, que está próxima, independente, pode ser da família, no trabalho, na vizinhança. O contágio psíquico, ele existe tanto para o que é ruim como para o que é bom. Então, que possamos exercitar esse trabalho de contagiar psiquicamente, positivamente, aqueles que estiverem ao nosso redor, e por aí vai uma cadeia para poder trazer essa confiança, essa paz, a credibilidade. Essa semana agora eu atendi uma menina que falou que estava muito descrente. Por que este sacrifício todo? Pode não dar em nada, porque ela não conseguia acreditar nas coisas. Né? Então, assim, isso é uma pessoa, mas existem várias, né, que pensam, por que esse sacrifício todo? Para quê? Tem pessoas que dizem, estou vendo tudo piorar, nós estamos voltando para trás, não vou voltando para trás, é um Leonardo, nós estamos regredindo, né? Então, nós precisamos incentivar as pessoas de que não pode nada para trás, porque a lei do progresso nos garante que nós vamos caminhar para frente. Né? E sutilmente mostrando o caminho para as pessoas, independente das religiões, das religiosidades. É importante ter uma religiosidade. Mas, quando não tem, a gente vai atuando de outras formas, incentivando as pessoas a fazerem o bem, a serem mais empáticas, a se preocuparem com o outro. Né? Isso foi a mensagem de abertura, ide, né? E levai a boa nova. Nós temos, né, como missão até fazer isso, né? Então, em 1865, Kardec recebeu uma comunicação, isso está em Obras Póstumas, da espiritualidade, falando sobre a época do mundo de transição. Né? E todo mundo sempre achou que eram as catástrofes, quando tivessem essas catástrofes naturais.
que a gente tem a tendência no concreto a achar que é o planeta que vai fazer a transição, né? Então, ele não quis publicar, porque talvez tenha achado que ia ser alarmar alguma coisa, né? Não sei, não sei por quê. Mas não publicou e foi publicado em obras póstumas, né? Depois que ele morreu, depois que ele desencarnou. E aí, né, como que a gente vai medir que a gente está realmente em transição planetária? Nessa mensagem foi dito, os espíritos disseram que estávamos medindo errado, achando que eram nas coisas concretas. Mas eram duas coisas, loucura e suicídio, né? Então, por que a loucura? Por que o suicídio? Assim, em grande escala, né? A gente não sabe ainda, né? As ciências que estudam a mente humana ainda são recentes, comparadas com outras ciências, apesar de já ter avançado bastante, mas a gente tem que entender que a mente adoece. E que é um adoecimento complicado de ver justamente porque não é concreto, né? E nós temos mais facilidade de ver quando alguém está gripado, quando alguém quebrou uma perna, né? Mas quando alguém está com um problema psíquico, quantas vezes aquilo é mascarado e ninguém dá atenção, né? Quantas vezes passa despercebido? Não vai ter uma crítica, é natural, né? Uma correria, né? A própria pessoa muitas vezes não se dá conta. Então, é algo que nós temos que observar. Temos que observar como as pessoas estão se comportando, aqueles a quem amamos, aqueles a quem convivem conosco, né? Se tem algum comportamento diferente, né? Se a pessoa está fugindo da realidade, né? Se aquelas pessoas que entram numa depressão e que se recusam a viver. Quando a pessoa se recusa a viver, ela agrava o problema. Ela precisa, obviamente, com a ajuda médica ou de medicamentos, mas ela precisa ir para a vida. Porque é a vida que nos cura, é a vida que nos ensina, né? Então, quando você vê entre as pessoas que a gente conhece, quando a gente pergunta assim, alguém tem dificuldade de dormir? Alguém toma remédio? Uma grande parte das pessoas toma remédio para dormir. Por quê? Porque a mente está inquieta, a mente está embaralhada, a mente está ansiosa. Nós não conseguimos encontrar um equilíbrio psíquico e precisamos de ajuda, né? Inclusive, isso não chega a ser patológico, isso é uma questão do momento. Agora, pode vir a ser patológico. Então, nós precisamos estar com a parte psíquica equilibrada. Não é perfeita, perfeito só Deus, mas em busca do equilíbrio, digamos assim, né? Então, você vê, são muitos medicamentos controlados, existe aí um comércio, né, nessa parte, né, de medicações, é interessante para alguns. Nós, por nossa vez, contribuímos com isso porque queremos sempre a pílula mágica, né? A gente não quer se dispor a um processo terapêutico que é demorado. A gente quer um remédio que faça dormir, um outro que faça acordar, um outro que faça você ficar calmo, né? A
criança, você, ao invés de educar, se ela tem um comportamento esquisito, já é hiperativa, dá logo um tarja preta nele para dar um sossega-leão. Então, é assim, é muita medicação que vai criar dependência, que vai ter efeitos colaterais e que muitas vezes precisam ser usadas, mas não assim, indiscriminadamente. É necessário que a gente preste atenção nisso, né? Porque isso não é qualidade de vida, né? A gente percebe que todos têm ansiedade, todo mundo é ansioso, né? Essa questão mesmo de querer tudo para ontem, né? Se a internet estiver um pouco lenta, pronto, já deu um estresse geral, né? Porque a internet é rápida, mas nós queremos assim que ela seja o mais rápido do rápido, porque a gente não tem tempo para perder, né? E isso faz muito mal. Isso vai dificultar na hora de dormir, vai dificultar na hora de dirigir, na hora de tudo, inclusive no trato familiar. Você quer a resposta imediata, se a pessoa for um pouco mais lenta, você já quer dar logo uma tapa, acorda. Né? Então, assim, você tem que estar atento em que velocidade que você está indo. Será que essa velocidade é essa mesmo? Tem que ser assim? Tem que ser assim. Nós precisamos controlar. Mas todo mundo está assim. Aí a gente vem com aquela, né? Mas você não é todo mundo. Somos individualidades e podemos fazer diferente, né? Nós temos que perceber que os distúrbios emocionais e psíquicos, eles podem ficar tão graves que as pessoas perdem as referências, né? Ficam sem aquele rumo e a vida perde sentido. Normalmente é aí que a pessoa quer se esconder, ela se isola, né? E até chegar a uma situação mais patológica. E a questão do suicídio, a gente vê a morte, às vezes, se torna a única opção, porque nada tem mais sentido, você não gosta mais de nada, não quer nada. E outras vezes você vai encontrar pessoas, como eu já tratei, que não é que tentaram o suicídio porque queriam morrer, elas queriam matar a dor, né? Tem as pessoas que se cortam, adolescentes que se cortam, porque quando corta, ele coloca a energia psíquica dele na dor do corte e alivia a dor da alma. Né? Então, os psiquiatras, eles, quando você chega, né, ou um terapeuta, ou um médico mesmo, clínico geral, e você diz, não, eu vim aqui porque eu estou com dor aqui nesses ossos aqui, né? Há muita dor de cabeça, né? Dói aqui o pescoço e dói demais. Nossa, mas eu sinto a dor na coluna. O estômago não para de doer. Tem azia, refluxo. E aí está doendo tudo. Quando está doendo tudo, não é físico. Não é físico. É espiritual. É psíquico. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Pedir uma ajuda, obviamente, para poder olhar para dentro de nós, porque é difícil olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e mergulhar nas nossas imperfeições é muito ruim, porque nós estamos acostumados a ver as imperfeições do outro, que está na frente. A gente está acostumado a colocar a culpa no outro. Não deu certo por causa do outro. Não deu certo por causa do lugar que eu estava. Não sei porque eu nasci aqui, está tudo errado. Então, quando você olha para dentro e descobre que não é nada disso, que somos nós, o nosso pensamento, é que constrói a vida que vivemos. Isso é muito complicado. Aí diz assim, temos que transformar. Tem que mudar, está ruim, mas eu conheço. Agora vai mudar e vai ficar diferente. Como é que eu vou fazer isso? Então, nós temos essa dificuldade.
né? Tem a questão do tapete de prego do cachorro, que estava lá chorando, muita gente deve ver, né? Mas por que ele não sai dali? Porque está doendo para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar e sair. Né? Isso acontece muitas vezes com a gente. Quantas vezes eu tenho um paciente que você vê que você não pode tocar na ferida, porque se tocar na ferida ele entra em desespero, porque aquilo ali é tudo que ele tem. Você tirar o problema dele e resolver, ele não vai ter sentido de vida. Porque o sentido de vida daquela pessoa é ficar em torno daquele problema. Né? E muitos de nós acabam cultuando isso. Às vezes para chamar a atenção, às vezes, sei lá. Né? Existe, a mente, ela é infinitamente criativa. Para encontrar de tudo. E somos individualidades. Então, cada um com essa infinidade de criatividade, né, você tem que garimpar para poder ajudar. Porque é muito complicado. Né? Então, não adianta querer tomar remédio para as questões que são do espírito, que são psíquicas. Você pode tomar, né? A gente até tem determinados casos, a gente fala, não, você vai no psiquiatra, que é ele que receita, porque você tem que sair da crise, você tem que dormir. Se a pessoa não dormir, enlouquece também, ela tem que dormir. Mas ela precisa fazer o trabalho da transformação, porque se ela continuar fazendo tudo igual, nada vai mudar. E chega um ponto que a medicação não faz efeito, chega um ponto que a medicação começa a dar outros, né, efeitos colaterais. E aí, faz o quê? Principalmente quando você começa muito cedo. Porque hoje em dia, a dinâmica, né, essa dinâmica enlouquecida começa muito cedo. O ritmo de vida é bem pesado, né? Então, a gente tem que ver que nós vivemos hoje problemas no espírito e não no corpo. Tem do corpo, mas a grande maioria é no espírito. E é o espírito que passa também para o corpo, porque a gente somatiza. Né? Existe toda uma ligação entre a psique e o corpo, que a psicossomática estuda. Então, se você está com problemas psíquicos, daqui a pouco vai surgir. É no joelho. O Haroldo até conta que teve problema do menisco, dando uma palestra. Aí perguntavam a ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, mas você joga futebol? Não, foi dando uma palestra. E um cardiologista é que foi conversar com ele e disse para ele, você tem que rever várias coisas da sua vida, porque esse problema no menisco está na sua cabeça, alguma situação que você tem que resolver e que foi estourar lá no seu joelho. E aí o cirurgião que fez a operação disse que o outro estava prestes a estourar. Aí ele disse que deve ter resolvido o problema, que já tem mais de 5 anos e não estourou. Então a gente tem que pensar nisso também. Que a gente adoece o corpo porque a mente tem, né, o espírito tem uma ligação com o corpo. Né? É tudo, nós somos, como tem o livro da Joana, somos homens integrais, né? É um homem integral. É corpo e espírito. Tá tudo interligado, né? Se a gente for ver, né, o livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, foi pedido, né, a Emmanuel se ele tinha na época que ele fez o livro, que eu não lembro quando foi, cansei de decorar. Minha infância toda foi decorando. Agora me rebelei, não decoro mais nada. Eu digo, é aquele moço, foi naquele antigo. E pediram a Emmanuel, né, um livro que ajudasse a humanidade, né, nessas questões. E ele falou que tinha uma cartilha falada lá na espiritualidade
para os espíritos que estavam para encarnar. E aí foi que ele fez esse livro Pensamento e Vida. E aí foi chamada a atenção, inclusive, para o seguinte, que os livros antigamente eram grossões e hoje eles são mais finos. Porque hoje em dia ninguém dispõe de tempo para ler livro grossão. Então, é preciso que o livro seja mais fino, com menos parágrafos nos capítulos, para as pessoas conseguirem ler. Né? Quer dizer, a espiritualidade, ela pensa em tudo para ajudar a gente, mesmo assim está difícil. Então, fizeram esse livro, Pensamento e Vida, para nos ajudar, né, nessas questões, que diz ele que é fácil, mas não é não. Mas a gente tem que, né, fazer o esforço de entender. Por que não é fácil? Não é fácil justamente porque temos que transformar a nós mesmos. Se for para transformar o vizinho, é fácil. Não sei por que ele não faz tudo, né, do livro. Mas para transformar a gente, né, é complicado. E aí tem que ter muita força de vontade. Temos que ter muita força de vontade, né? A gente está internado temporariamente na esfera física, né? E é interessante esse termo que ele usa de internado, né, para a gente perceber o quanto espiritualmente estamos adoecidos, né? Por isso estamos aqui. Para evoluir, para aprender, para nos curarmos, né? As relações que nós temos aqui têm um tempo, as experiências aqui têm um tempo. Então, nós temos que lembrar, sempre que a gente acorda, a gente agradece pelo dia, pela oportunidade de mais, né, uma chance de melhorar. Temos que lembrar que somos espíritos num corpo. Temos que lembrar que tudo aqui é temporário. Para que a ansiedade? Para que o medo? Para que o pânico? Né? Cadê a fé? Né? Não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Mas se todo dia a gente falar isso para a gente, vai melhorar. Próxima encarnação, acho que já vai ficar mais fácil. Tem que ter uma primeira vez. Tem que ter um primeiro pontapé. Né? Esse despreparo nessa dinâmica da vida é que coloca a gente hoje com muita ansiedade e muita angústia. Porque nós estamos sempre correndo para resolver para ontem coisas inadiáveis, imperdíveis, que não vamos levar para lugar nenhum, né? E que nós precisamos equilibrar isso. O que realmente é inadiável? O que realmente é imperdível? A gente precisa fazer aí uma seleção para não adoecer, né? As experiências a gente tem que encarar como projetos. Os projetos, eles têm início, meio e fim. Então, a gente tem que ver os filhos como projetos. Tem início, meio e fim. Os pais como projetos. Eles têm início, meio e fim. Os trabalhos são projetos, as missões são projetos. Início, meio e fim. A gente não gosta de falar disso. Ainda dói. Ainda temos toda uma... ainda é difícil, né? Porque, por mais que a gente saiba disso, ainda é sofrido. Mas nós precisamos nos acostumar. A Inês sempre falava isso para a gente, quando a gente estava estudando lá o nosso lar, que a gente tinha que se preparar para a partida. E perceber que nem sempre vai na ordem que a gente quer e que a gente espera, né? Mas é assim e não vai mudar porque a gente não gosta. É assim e temos que acostumar, porque é uma lei natural.
e imutável. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos nos reencontrar com aqueles que amamos. Mas o projeto aqui, nessa condição, tem início, meio e fim. Quando a gente também conseguir ter isso como uma verdade, se acostumar com essa ideia, a gente vai ter menos angústia e menos ansiedade. Vai sofrer, mas vai ter menos angústia e menos ansiedade, né? É sempre importante que a gente perceba que tem que aplicar os princípios que aprendemos na vida real. Só isso vai mudar a nossa qualidade de vida. Qual é a vida real? É a vida espiritual. E quando a gente fala de vida real, a gente acha que é aqui e agora. A vida real é a espiritual. Se a pessoa não é o espírita, é a vida da psique. Porque Jung comprovou que a psique não nasce com o corpo e nem morre com ele. Ela vem de algum lugar e ela fica para algum lugar, porque ele não podia comprovar isso. Mas ele podia comprovar que quando nasce, a psique já tem conteúdo. Então, ela não poderia ter sido criada naquele momento. Então, quem não é espírita, a psique, ela vem de algum lugar e ela vai para algum lugar, né? O pensamento, a gente já sabe que é uma matéria, a física, né, já comprova, ele cria a vida que procuramos. Seja conscientemente, seja inconscientemente, ele cria. Porque nós mesmos, com o nosso pensamento, nós atraímos através do reflexo de nós mesmos. O que está fora reflete o que está dentro. Por isso que tudo que nos incomoda fora, nós precisamos consertar dentro de nós. Então, não adianta consertar o vizinho. Não adianta mudar o marido, não adianta mudar a esposa. Tem que mudar aqui. Né? A gente tem que se olhar no espelho e dizer assim, tem que mudar aqui. Até que um dia a gente possa, no curso dos milênios, se identificar com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Isso aqui é o final do prefácio do Pensamento e Vida. Isso aqui é a individuação, né? É quando você consegue alinhar, né, segundo Joana, segundo o Jung, o eixo ego, self, que é Deus, e você entende que tem que servir, tem que amar, tem que servir. Então, o seu pensamento, ele vai ser amor, ele vai ser empatia, ele vai ser infinita bondade. Né? Então, se você quiser ter qualidade de vida espiritual, você tem que modificar a maneira de pensar. As circunstâncias não vão mudar porque nós queremos, mas nós podemos modificar a maneira de olhar para as circunstâncias e elas não incomodarem menos, não atrapalharem. Né? Então, isso é um ensinamento que a gente tem que fazer. Buda disse, aquilo que você pensa, você cria, aquilo que você sente, você atrai, aquilo que você imagina, torna-se realidade para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento. Né? Precisamos pensar como espíritos. Pensamento não é abstração, é matéria. Né? Tanto é que quando nós estamos preocupados, chateados, o que acontece com a gente? A contratura muscular, que você pode até não conseguir andar, afeta o ciático, afeta a cervical.
tudo isso está preocupado, está tenso. Né? Então, a gente tem que fazer essa ligação psique-corpo. Não é separado, não é pedacinho, é uma coisa só. Né? Então, a gente tem que lembrar também que os pensamentos, eles são compartilhados, né? Eles são compartilhados, a gente atrai as pessoas pelo pensamento, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Então, a gente precisa fazer uma higiene no pensamento. É lógico que o pensamento, às vezes, nos toma. E aí eu sempre digo, o passarinho vem e pousa na cabeça, mas não deixemos fazer o ninho. Enxota. Né? Porque se o pensamento vem e a gente alimenta, aí fica mais difícil, né, de controlar. Quando a gente tem um aborrecimento, alguém nos magoa, evitar de ficar com aquela fotografia daquele momento, daquela questão. Né? 30 anos depois, você está pensando que o fulano te magoou, que não te convidou para a festa de aniversário. Né? E aí você está ali com aquela fotografia. Né? Então, a gente tem que perdoar, a gente precisa aprender o perdão. O perdão é curativo, é o perdão que nos liberta, não tem nada a ver com o outro, que fez a maldade, que esqueceu de você, que te tratou mal, nada disso, tem a ver com você. Né? Então, quando você para alimentar uma mágoa, uma raiva, um revide, você interrompe a sua caminhada, você interrompe o seu voo e atrasa a sua evolução, atrasa o seu caminhar. Então, só quem se prejudica em todos os aspectos somos nós mesmos. Então, Jung também fala, né, que o sentido da vida torna suportável uma grande quantidade de coisas, e talvez tudo. A gente precisa ter um sentido de vida. Né? Esqueci o nome. O Viktor Frankl, né? Ele tem um livro também que fala dessa questão do sentido da vida. Ele ficou lá preso em Auschwitz. E ele só conseguiu, né, sair de lá bem por conta do sentido de vida que ele tinha. Né? Então, a gente precisa encontrar um sentido de vida, um para quê. Para quê? Né? Tá. Bom, Rubem Alves, né, tem uma frase que ele diz assim: somos assim, no livro Religião e Repressão. Sonhamos com o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem as certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, é a tal questão de relutar contra a transformação própria. As certezas moram onde você está, na tua gaiola, né? Você está lá na gaiola, preso, não sai dali, está ruim, está preso, está doendo, mas você não sai para voar. Por quê? Quando você sai para voar, você tem que decidir outras coisas, você tem que refletir sobre outras coisas, você vai ter que descobrir uma nova maneira de viver e você tem medo. Então, o homem, ele tem essa peculiaridade, ele briga pela liberdade, mas ele não sabe viver na liberdade, porque a liberdade traz responsabilidades, consequências e muito trabalho. Né? E a gente precisa voar com responsabilidade, mas a gente precisa voar, a gente não pode ficar preso na gaiola. Né? Nós temos hoje, isso está no livro da Joana, fatores de perturbação que vem da rotina, da ansiedade, do medo, da solidão
e dá liberdade. Temos numa época que possuir, dominar e gozar por um momento são a meta a que o homem se atira desarvorado. Né? Então, isso é muito até para a juventude, que vive de uma forma superficial, que tem medo de amar, que tem medo de se envolver, porque o coach disse que tem que ser feliz a qualquer custo, que ninguém mais pode ser infeliz. Então, para a pessoa dizer que está namorando a outra, tem que tirar fósseis. Tem pessoas que são tão traumatizadas que, como é que é? É crush durante 10 anos, mas não está namorando, porque se falar a palavra namorar, entra em pânico. Pode. Porque tem medo de ter, não é o caso de vocês, tem que ter uma coragem de se entregar ao amor, né? De se entregar a uma relação de amizade, uma relação, né, de troca, de companheirismo, e que vão ter dias bons e dias ruins. Porque a vida é isso, são momentos bons e são momentos ruins. E a gente precisa passar por eles, porque são eles que nos fortalecem e que nos trazem a evolução e o conhecimento, né? Então, os distúrbios de comportamento, eles aumentaram, problema de reação emocional, cultural, religiosa, porque houve um afastamento da religiosidade, né? E psicológica, que o homem precisa urgentemente modificar isso para poder identificar-se consigo mesmo. Porque enquanto não houver essa mudança, você não consegue acessar o si mesmo, você não consegue acessar a sua essência. Porque nós somos movidos por amor. Né? Quando não conseguiu ainda lapidar para chegar no amor, vai ter que sofrer para poder chegar lá. Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Mas vai. Né? Então, a rotina, muitas vezes, a pessoa se segura na rotina justamente para não refletir, para fazer tudo igual. E aí começa a sentir uma falta de sentido e um vazio existencial. Ah, mas então eu não posso ter rotina? Pode ter rotina, a rotina facilita você a executar tarefas simples com uma forma mais rápida. Porém, você não pode andar automatizado, feito um robô. Não somos robôs. Então, a gente não pode fazer da rotina a vida. Nós precisamos raciocinar, precisamos refletir. A ansiedade, né? Impulsionados ao a competitividade, isso. Né? Você fica naquela coisa que não pode dormir no ponto, porque vão passar você para trás, porque alguém vai passar à sua frente, você vai perder seu emprego, você vai perder seu status, você vai perder seu poder. E aí é lógico que vai adoecer, vai gerar essa ansiedade. Então, a gente tem que ter muita maturidade. A pessoa precisa pesar muito, porque é lógico que todo mundo precisa de emprego, para buscar um equilíbrio, né? E conviver com isso da maneira mais saudável que for possível, né? Então, porque a ansiedade, ela dá os distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, insônia, né? Ela dá um conjunto, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela fica totalmente debilitada. Então, a gente precisa cuidar antes que chegue num nível desse, né? Tentar equilibrar. O desafio é o autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece as nossas reações, as nossas emoções, as nossas fragilidades, os nossos defeitos, né? As nossas imperfeições, melhor nós nos relacionamos, melhor nós conseguimos contornar aquilo que a gente não pode mudar, né? E a ansiedade, para a gente ter uma base do que vai ser sempre uma ameaça futura.
A gente vive hoje ameaçado. Você tem medo de ir na rua por causa do ladrão, porque você não vai no rio, porque você tem medo de acidente, porque você tem medo disso, você tem medo daquilo. Então, o que acontece? O teu organismo tem a amígdala, que ela funciona automaticamente para te colocar em fuga, né? Você simplesmente, ela começa a liberar lá, sei lá, noradrenalina, endorfina, bebeína, e tudo, que eu não decorei. E aí o organismo já entra em, né? Fica a musculatura rígida, pronto para se defender, e você está sempre pronto para se defender. Óbvio que você vai ficar com dor muscular, com dor em tudo que é canto, né? Vai sobrecarregar, né? uma série de partes suas, né? Medo, né? O medo também, sobre as pressões psicológicas, a questão econômica, né? Os bullying da vida, as discriminações, você sempre está com medo, está sempre criando personalidades para ser aceito pela sociedade, pelas pessoas, né? Então, a gente precisa buscar segurança e assumir quem nós somos. Não importa. Uns são pobres, outros são ricos, uns são bonitos, outros são feios. Ninguém tem que ser bonito, ser feio. Ninguém tem que ser rico, ser pobre. A gente precisa aceitar aquilo que a gente... É difícil. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Solidão, a gente, né, se origina do medo, né? Porque a gente tem que pensar, tem até aquele meme, solidão ou liberdade, né? A pessoa chega do trabalho, senta na poltrona e põe as pernas para o alto, é solidão ou liberdade, né? Vai ter que fazer a janta, cuidar das crianças, ou vai sentar na poltrona e botar as pernas para o ar. Então, a gente tem que pensar, nem sempre estar só é um castigo, né? Então, assim, você não vai buscar a solidão, mas você precisa lidar com ela sem medo, né? Porque o medo é extremamente prejudicial. Né? Liberdade, a gente tem que ver que liberdade está dentro de nós. Né? Se nós estamos de bem conosco, se nos conhecemos, estamos autoconfiantes, somos livres. Não importa o que o outro acha, o que o outro fala, lógico, nós vamos respeitar as regras de boa convivência. Nossa liberdade acaba quando começa do outro. Cada um fizer o que dá na cabeça, vai dar um problema muito sério. Vai ser um caos, uma anarquia. Então, nós temos que respeitar o próximo. Mas, para nos sentirmos livres, basta que a gente acredite que está fazendo o melhor que pode, né? Que você é bom naquilo que você faz. E tudo que você fizer, você precisa fazer com amor e fazer o melhor possível. Seja um feijão, seja dar uma aula, seja capinar, plantar uma flor, né? Receber uma pessoa, qualquer que seja a sua atividade, faça o seu melhor. Porque lá na frente você vai ter essa consciência, que você pode até ter se equivocado, mas você deu o seu melhor naquele momento, que hoje até pode ser diferente, mas naquele momento você fez o seu melhor. Então, isso, gente, é viver. Nós precisamos sair da gaiola e nos atirarmos a viver, porque viver vai ser o melhor remédio para todos os seus males. É preciso viver para curar-se. Né? Então, espero ter passado essas reflexões para vocês, né, para vocês pensarem, e aqueles que discordarem de alguma coisa, podem mandar a mensagem pelo Instagram para a gente, porque tem que refletir, né? Eu falei aqui um monte de coisa, e aí a pessoa tem que refletir e dizer, mas que besteira é essa que você falou? Isso eu não concordo, isso eu concordo, né? Então, é isso aí. Espero que eu tenha passado do meu coração para o coração de cada um que está aqui
né? Agradeço aos que vieram, que eu chamei. Fiquei muito feliz de ver essas carinhas aqui, tá? Gratidão. Vou levantar aqui um pouquinho. Muito bom, Vânia. Muito bom mesmo. Gostei muito. Parabéns aí. Fiquei com medo de cair essas folhas no chão e não estarem numeradas. Vai acabar o estudo da hora. Fiquei com medo de cair as folhas no chão e não estar numerado. Vai acabar a palestra da hora. Né? Muito bom. Eu me lembrei, quando a Vânia estava falando, tem uma palestra do Jorge Elahati, né, do Movimento Espírita de Rondônia, né, uma pessoa muito, vale a pena a gente ver. E ele fala assim que o movimento espírita ele teve algumas fases, né? Não vou falar de todas não, só para a gente ser rápido. A primeira fase, né, o movimento espírita brasileiro, ele foi criado, na verdade, né, a FEB é de 1884, e o segundo presidente da FEB foi Bezerra de Menezes, 1888. Né? Então Bezerra cria essa estrutura, na verdade, de centro espírita, né, como a gente observa hoje, já que não era a estrutura na Sociedade Espírita Parisiense, né, onde Kardec estava, né, 1884. Então ele cria essa estrutura aqui no Brasil. E ele era médico, né? Então a primeira estrutura do movimento espírita é uma estrutura de ajuda ao desencarnado, de ajuda ao encarnado, e isto é exatamente consequência da mente de Bezerra. Bezerra cria esse modelo, essa é a primeira fase do movimento espírita brasileiro. Né? E o Jorge Elahati fala então que a segunda fase foi quando as pessoas perceberam que ninguém conhecia espiritismo, era aquelas coisas, você vê aqueles médiuns antigos, né, que as pessoas, uns médiuns maravilhosos, mediunidade maravilhosa, mas não conhecia o espiritismo. Então vem a segunda fase, que é a fase de estudos. É quando chega o estudo sistematizado do Carlinha, depois é EAD, né? E as pessoas começam a estudar, então, trocam, né, aquela fase inicial, que era o que a Vânia falou, né, de colocar o nome. Já colocou o nome ali? Já botei o nome ali. Então o fulano está obsidiado, vai conversar com ele. Não, eu vou botar o nomezinho dele. Que botando o nome, na sua cabeça, você está fazendo, então, uma parte da caridade e, portanto, nós vamos achar a salvação. Aí vem essa segunda fase, que é o estudo. E junto com a segunda fase, como não poderia deixar de ser, vieram as distorções, né? Vieram os catedráticos em espiritismo, né? Com estuda. Aí você diz assim, vamos acabar com a turma. Não, pelo amor de Deus, não acaba a turma. Continua estudando. E vem uma terceira fase. E a terceira fase vem com Joana de Anjos, Vitor, você que gosta tanto de fazer estudo da Joana. Ele vem com a Joana, que é uma fase de reflexão para o espírita. Então é uma palestra muito interessante do Jorge. A terceira fase é para a gente. É para a gente. Para de botar o nome, para de estudar e reflete. Reflete naquilo tudo que você está vivendo. E aí vem a Joana com a série psicológica, 16 livros, não é? 16 livros, que a gente olha... Oi? 88. E você olha para os livros e fala assim, não, isso é livro para psicólogo. Aí ele fala assim, mas se fosse para psicólogo, por que fez 16 livros? Observa, a Joana fez o livro para a gente refletir. A Joana não, a espiritualidade, através da Joana, faz os livros para a gente poder refletir. Acho que esse é o estudo, Vânia, que eu queria só dizer. Acho que esse é o estudo da Vânia. É trazer essas reflexões para a gente poder, né, não é nada contra colocar o nomezinho ali, não continue colocando o nome, nada contra ir na reunião mediúnica, continue ajudando, nada contra fazer a caridade, continuem nos trabalhos assistenciais, continue fazendo o que estamos fazendo, nada contra estudar, continuem estudando, por favor, isso vai ser muito bom, mas reflitam, porque se não refletirmos tudo isso, a gente vai, como a Vânia trouxe, né, início, meio e fim. Daqui a pouco termina a encarnação, a gente volta com conhecimento, volta com a prática da caridade, mas não aprendeu. Vamos ter que voltar, porque não refletimos e não tivemos o aprendizado que a gente precisava. Então, assim, Vânia tocou numa ferida
que é uma ferida nossa de movimento espírita. Então precisamos refletir naquilo que nós aprendemos e naquilo que nós estamos fazendo. Muito bom, Vânia, muito bom. Amigos, vamos então aos avisos. Assim que eu conseguir achar aqui os avisos. Márcia me passou, mas ela não está aqui hoje. Ela que fica me olhando para ver se eu estou dando os avisos certos. Hoje ela não está, coitada. Então eu vou dar os avisos todos errados, mas não tem problema não. Primeiro do cobertor, né? Está frio, temos que doar cobertor, aproveitando as reflexões, mas dar o cobertor também. Continuamos com a campanha aí do cobertor, né? Quer dizer, hoje até tivemos reunião de diretoria, a gente estava falando que no trabalho de Alta de Souza a gente já conseguiu fazer, né? Isso, Maria Clara? Também já fizemos na terça-feira e estamos, na terça-feira do Pimentel, estamos então agora fazendo a coleta para o sábado do Pimentel, né? Que são os maiores trabalhos nossos aí. A campanha vai até 29 de junho, por favor, se puderem, tragam aí cobertores para a gente doar. E temos a Festa Julina. Festa Julina, no dia 6 de julho. Edilene, por favor. Depois da festa, teremos reunião pública. E venham fantasiados, né, para não me deixarem sozinho nesse mico. Por favor, venham fantasiados. E não esquece, quando estiverem saindo de casa, lembra assim, eu me lembro que o Mauro falou para não ficar sozinho, né, pelo amor de Deus. Aí. Ok, amigos, é sempre uma alegria, né, estarmos aqui juntos, né? E vamos perguntar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ou quem nos visita hoje pela primeira vez? Pois não, a senhora ali, então, e os senhores, né? Como é que são seus nomes, por favor? Fátima, do Francisco de Paula, né? Como vão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Trouxe ali, a Vânia, a casa está cheia porque a Vânia trouxe os fãs dela. Aí não dava assim, os filhos também, coitado dos filhos, os filhos não tiveram que vir também. Esse não teve muita opção não, senão ela fala de vocês. Aí vocês têm que vir para se defender, pelo menos você levanta a mão. Não, isso não foi assim não. Oi, os filhos e as noras ali. Sejam muito bem-vindos, amigos. Sempre um prazer ali. Se bem que um deles eu já conheço ali. Pois não, como vai a senhora? Tudo bem? Como é seu nome? Regina. Tudo bom, Regina? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos aí, Regina, tá? Mais alguém, amigos? Então... pois não, como vão? Tudo bem? Como é seu nome? Leander. Como vai, Leander? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Espero que tenha gostado do estudo. E querendo também alguma informação da casa, todos aqui estão chegando aí pela primeira vez, né? Será um prazer para nós todos aí podermos trabalhar juntos. Ok? Vamos, então, encerrar essa primeira parte aí dos trabalhos, né? Para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? Hoje, quem vai coordenar? É você, Jean, que vai coordenar o trabalho? Então tá. O Jean vai coordenar hoje o trabalho de passe, né? O Edson está lá em cima aí com a mocidade ali. Então vamos fazer a nossa prece ali. Carlinha, quer fazer a prece?
sem bullying. Só abaixei aqui. Vai dar certo. Vamos então, meus amigos, sentar confortavelmente. Vamos serenar os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, o nosso amado Mestre. Senhor Jesus, aqui estamos em festa, reunidos em Teu nome e sabemos, temos a certeza que o Senhor aqui está. Obrigado, Senhor Jesus, por todas essas reflexões que nos sacodem, que nos fazem procurar sermos espíritos melhores. Obrigado pela egrégora da Casa de Deolinda Amorim, que nos abraça a cada passo que damos dentro desta casa. Obrigado, Senhor Jesus, pela doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece e nos impulsiona a sermos melhores. Somos, Senhor Jesus, pessoas que temos tanta saudade de Ti, que necessitamos tanto de Ti e que precisamos sempre, Senhor Jesus, como outrora, os Seus discípulos, agora já estando mais preparados, queremos ouvir a Sua doce voz. Queremos vislumbrar o Seu olhar, como outrora, sob o lago de Tiberíades, ouvir a Sua doce voz, os Seus cabelos esvoaçados ao vento e sentir o doce perfume da caridade, Senhor Jesus. Como antes os Seus discípulos, também queremos Te seguir, mas temos medo, Senhor Jesus. Temos as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, Mestre, a encontrar as forças necessárias para seguir-te. E seguindo-te, Senhor, levar não só a nós, mas toda uma humanidade que precisa profundamente conhecer-te e se transformar. E transformando-se, Senhor, o Teu reino estará conosco. Teremos paz, teremos liberdade e teremos amor. E a nossa religião não será espírita, mas será a amor-terapia. Graças a Deus e que assim possa ser.